bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de português, pegando o caderno de português para fazer o dia. E será a continuação do Pinóquio, com a letra bem bonita. Rio Negro, 30 de novembro de 2021. Acabamos a aula de novembro. Acabou novembro, já próxima aula será dezembro, os últimos dias do ano. Então aproveite bem agora, que a continuação do texto Pinóquio tem uma interpretação e tem um pouquinho de gramática que a gente vai ver, tá bom? Vamos lá? Então lá na apostila Língua Portuguesa, 30 de novembro, leitura e interpretação de texto, continuação do texto Pinóquio, né? Olha o Pinóquio aqui. E hoje eu vou colocar uma história um pouquinho diferente do Pinóquio antes da nossa continuação, então presta atenção. Boneco de madeira chama Pinóquio. Ele foi esculpido pelo Gepeto. Ele ganhou vida, olá Pinóquio. E teve que ir pra escola pelo Gepeto. E ele fugiu da escola porque Pinóquio. E foi raptado, pequeno Pinóquio. Logo se arrependeu, triste Pinóquio. Começou a chorar, pobre Pinóquio. Pinóquio, Pinóquio, meu Deus Pinóquio, pare de preocupar o velho Gepeto. Pinóquio, Pinóquio, meu Deus Pinóquio, pare de preocupar o velho Gepeto. Boneco de madeira, amigo Pinóquio, continua a fugir, teimoso Pinóquio, quis viver a vida, pobre Pinóquio. Um gato e uma raposa abordaram Pinóquio, muito inocente o bobo Pinóquio, foi envenenado, meu Deus Pinóquio. Então mais uma vez a fada apareceu, lhe deu remédio e curou Pinóquio. Pinóquio, Pinóquio, fale a verdade, você promete ser um bom garoto. Pinóquio, se mentir, tem um castigo, se o seu nariz crescer, fale a verdade. Boneco de madeira, nosso Pinóquio, voltou para a escola, bem estudioso. Boneco de madeira, nosso Pinóquio, mais uma vez fugiu, ó céus Pinóquio. Saiu correndo, volte Pinóquio, foi ao parque brincar, teimoso Pinóquio. Então até que enfim, boneco Pinóquio, logo se transformou em burro Pinóquio. Pinóquio, Pinóquio, antes boneco, foi transformado em burrinho Pinóquio. Pinóquio, Pinóquio, antes boneco, foi transformado em burrinho Pinóquio. A fada ajudou o boneco Pinóquio, que sentia falta do velho Gepeto. E em grande perigo caiu na água, e uma baleia engoliu o Gepeto. Dentro do animal estava o Gepeto, e chateado nosso Pinóquio. E quando ele viu o velho Gepeto, Pinóquio então sorriu, viva Pinóquio. Pinóquio, Pinóquio, então Pinóquio, agora ele aprendeu a ouvir Gepeto. Pinóquio, Pinóquio, o bom Pinóquio, aprendeu a não mentir, como é bom Pinóquio.
crianças, gostaram da história cantada? Diferente, não? Então agora lembra do texto do Pinóquio lá que vocês tiveram na última aula? Agora o que? Pinóquio quer que retire do texto palavras com tio. Palavras com tio. Vai lá olhar no texto, palavras com tio, você vai colocar aqui. Depois a professora mostra no quadro. Acento agudo, acento circunflexo, cedilha, com ar, uma palavra com ar, ir, or, ch, que a gente já viu, nh, lh, m antes de p, de b e p. lh e nh foi repetido ali sem querer. Copia no 11º parágrafo uma palavra no diminutivo. Copia do 8º parágrafo 3 frases afirmativas. Retire o número do parágrafo que tem reticências. Copia do 4º parágrafo 3 palavras no plural. Anote a frase do 1º parágrafo. Essa frase é negativa, afirmativa, interrogativa, exclamativa, negativa e afirmativa. Escreva os tipos de frases afirmativa, negativa, exclamativa e interrogativa. Eu vou explicar no quadro depois da leitura. Então, crianças, palavras com tio. Coloquei exemplos aqui 3, mas se acharem mais, podem colocar. Ó. O não, o João, Gedeão, né? O tio. Acento agudo, ó. Pinóquio, porém, mas tem outras. Acento circunflexo, consciência. Acento circunflexo, agudo e tio. Cedilha, criança, começou, fumaça. Se achar outro, pode colocar. Com ar, ó, carpinteiro, o ar, o car. Com conhecer, perceber, verdade, pode estar no meio também. Ir, pedir, se achar outros, podem colocar. Or, forma, dormir. LH, velho, filhos, ilha. NH, conhecer. M antes de P e B. Essa professora deixou para vocês procurarem lá, tá bom? CH, chegaram e chamou. Diminutivo, peixinhos, ó, peixinhos, porque peixes é normal. Diminutivo, peixinhos. É uma frase afirmativa. Assustado, chamou pelo grilo falante. Ele estava assustado, chamou o grilo falante. Reticências, veja lá se vocês encontram uma frase com reticências. 3 pontos. Afirmativa, ele construiu um boneco. Ok? Seu Gepeto, né? Construiu um boneco, está afirmando. Negativa, ele não tinha filhos. Exclamativa, agora tenho filho de verdade. Ó, o ponto de exclamação. Tá? Ponto de exclamação. Interrogação é pergunta. Você foi para a escola? Tá perguntando, você foi para a escola? Então você vai dizer, sim, fui, é uma frase afirmativa. Não fui, negativa, você está negando que você foi. Tá bom? Então capriche, pode copiar essas questões no caderno e fazer na apostila para entregar para a professora. Tá bom? Capriche lá na apostila de vocês. Tá lá, as últimas folhas aqui. Releia o texto que está no dia 25. Vai entregar para a professora bem bonito. E vamos para a nossa aula de história. Então, crianças, hoje na nossa aula de história, atividade avaliativa. Pegando o livro de história, que vai precisar para responder as questões, e preste atenção porque antes terá os vídeos que a gente já viu, uma revisão para fazer a avaliação. Vamos lá? Então, crianças, apostila História, 30 de novembro, atividade avaliativa, revisão. Então, preste atenção, vai ter 2 vídeos para relembrar do assunto. E além também o livro didático de História pegando na mão. Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida.
Eles começaram a chegar ao país em 1818, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães e italianos, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. Esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. A partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil. Parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país, porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam a solução para o problema da falta de mão de obra em suas propriedades. Utilizando-se de diversos meios de propaganda, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. No início, os fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores pagando as despesas de viagem e de hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração. A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia. Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grave crise econômica e social. Muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Porém, a população europeia passava por um processo de grande crescimento sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Dessa maneira, muitas pessoas ficaram desempregadas. Alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. Os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar ao Brasil. Navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Os imigrantes tiveram que superar diversas dificuldades. Eles tinham que abandonar seus países para se adaptar às novas culturas e ao modo de vida local, buscando melhores condições de vida no Brasil. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem. Mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional.
Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Então, crianças com o livro, viram os vídeos, vamos lá. Relacione os conceitos com as alternativas corretas. 1, imigração. 2, emigração. 3, migração. Aonde que vai 1 ou 2 ou 3? O movimento populacional que entra em um país. É 1, 2 ou 3? Movimento populacional que muda de uma região para outra dentro do mesmo país. E o movimento populacional que sai de um país. Então, onde vai 1, ou 2 ou 3? 2. O Brasil recebeu muitos imigrantes vindo de outros países. Qual a alternativa correta? Sim, isso contribuiu para a formação de nossa própria identidade nacional, criando uma grande diversidade cultural. Ou não, os habitantes do Brasil sempre moraram aqui. Está dada. 3. Por que muitas pessoas decidem deixar o país de origem e se tornar imigrante? Assinale as alternativas corretas. Pode ter mais de uma. Eles estavam felizes em seu país de origem, mas queriam uma aventura. Guerra. C. Falta de trabalho e péssimas condições de vida. D. Fome. E. Porque elas se cansaram de onde nasceram. E F. Desejam mudar para uma vida melhor. 4. Assinale as heranças culturais que os imigrantes levam quando se movimentam de um país ou de uma região para outro. Culinária, língua, tradições, costumes, todas as alternativas. 5. Quais foram as principais razões de vinda de imigrantes para o Brasil entre o século XIX e XX? Quem será que daí, lembram lá da escravidão, não tinha mais o escravo para trabalhar? Por que será que os imigrantes vieram? 6. Um dos maiores fluxos migratórios ocorreu no Brasil entre os anos de 1920 e 1970. Quando muitas pessoas deixaram sua terra natal e migraram para outras regiões do país por causa da seca. Qual é a região brasileira que até hoje sofre os efeitos da seca? Assinale a alternativa correta. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul. 7. Muitas pessoas ainda migram de uma região para outra no Brasil. Assinale a alternativa correta. Sim, isso ainda acontece. As pessoas procuram novas oportunidades de vida e contribuem para tornar um país um lugar mais plural. Não, isso só aconteceu no passado. 8. Como as novas tecnologias influenciaram a vida das pessoas? Assinale a alternativa correta. A. Não mudou nada. B. Tecnologia permitiu novas formas de comunicação mais rápida entre pessoas que vivem em lugares distantes. C. Tecnologia atrapalha mais do que ajuda a percorrer grandes distâncias. D. Tecnologia permitiu viagens por grandes distâncias mais rapidamente. E. As pessoas pararam de se comunicar. 9. O Brasil recebeu a influência de diversas culturas. Cite pelo menos 2 e dê exemplos de costumes e tradições que a gente viu no terceiro e agora no quarto. Então vai ser bem facinho isso aqui para vocês fazerem. Bem dada essa. 10. Quais são os costumes tradicionais da região em que você vive? Você acredita que eles existem em outras regiões do Brasil? Sim ou não, se existe, e daí quais? 11. O rádio, a televisão e a internet são formas de conhecer o que existe e acontece em outras regiões do Brasil. Cite o exemplo de algo que você aprendeu em um desses meios de comunicação sobre outra cultura em nosso país.
Então, crianças, caprichem lá na apostila. É a última atividade antes de entregar as 2 últimas páginas na avaliação de história. Então, caprichem, que daí vocês vão entregar e pegar de dezembro, certo? Então, caprichem lá. Peguem o livro de história que foi feito os exercícios para ajudar vocês. E lembre-se que a próxima apostila de dezembro, vocês terão que fazer até o dia 14. O dia 15 e 16 precisa destacar da apostila. Eu vou mostrar na próxima aula. Destacar, porque terá algo diferente. Tá bom? Então, capriche e até a próxima aula.